Paz do Senhor, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Queridos, eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma palavra para que o teu coração seja cheio da presença de Deus, para que o teu coração seja incentivado, para que você esteja motivado, né? Estamos vivendo alguns dias um pouco tensos, né? Com tantas situações que estão acontecendo, tantas coisas que a gente tem ouvido, tantas informações que têm chegado até nós e confesso que às vezes nós ficamos até confusos, né, em saber se é verdade, se é mentira, se está sendo aumentado, se está sendo exagerado ou não. Mas a verdade, queridos, é que nós temos que olhar, acima de tudo, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Acima de tudo, nós temos que olhar para o Senhor, em toda e qualquer situação. O próprio Senhor Jesus declarou que é inevitável nós passarmos por tribulação, né? O Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, e se ele foi o exemplo, né, e nós seguimos ao Senhor, nós seguimos os passos de Jesus, então se ele venceu a tribulação, se ele venceu o dia mau, se ele venceu as situações ruins, nós como filhos de Deus, nós como aqueles que creem no Senhor Jesus, que seguem os passos do Senhor Jesus, também podemos vencer, também venceremos, também somos vencedores, né? E nós temos que crer nisso, crer que essa situação vai passar, que esse dia mau, que essa tribulação vai passar e nós vamos vencer, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Então aqui quero ler um texto rápido da palavra de Deus, Mateus capítulo 14, um texto tão conhecido, a partir do versículo 22, um texto conhecido, um texto muito interessante, muito legal, de um episódio, né, onde Jesus ele chega ali até os discípulos que estão no barco, né, no meio de um mar agitado, no meio de uma tempestade, e Jesus chega andando sobre as águas. Eu acho esse texto tão lindo, tão interessante, né, o fato de Jesus vir sobre as águas. Então diz assim, versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja que esse texto é tão legal, né? Tão interessante, uma experiência poderosa que Pedro teve, né? Que os discípulos tiveram, mas podemos aprender algumas coisas aqui, e eu quero rapidamente falar isso com você, que os discípulos, eles estavam ali naquele barco, estavam longe da terra, e o vento estava soprando forte, e as ondas estavam agitadas, e o barco, né, provavelmente estava ali balançando muito, estavam ali agitado, e eles com experiência de pescadores, experiência de navegar, sabiam que era perigoso, sabiam que se o mar agitasse demais, se o mar ficasse bravo demais, e se o vento ficasse muito forte, eles poderiam perder o controle, eles são, né? Entenda algo, Jesus sempre vai aparecer no meio da agitação, Jesus sempre vai aparecer no meio do vento, né? Nós não precisamos
ficar preocupados, ainda que estejamos preocupados, ainda que estejamos aterrorizados, como diz que esses discípulos estavam, Jesus aparece. Jesus sempre vem. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. O Senhor sempre vem para nos socorrer. Ele nunca nos deixará sozinhos. Né? O Senhor Jesus, quando ele foi elevado aos céus, né? Depois que ele ressuscitou e ele ficou ali, deu todas as instruções, e ele mesmo disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador para que esteja com vocês para sempre. Então, queridos, nós nunca estaremos sozinhos, não importa a situação, não importa o momento que você esteja vivendo, ou que nós estejamos vivendo, como o momento que estamos vivendo hoje. O Senhor está conosco. Se nós conseguirmos olhar além do vento, se nós conseguirmos olhar além das ondas, nós vamos ver Jesus ali. E ele sempre vem ao nosso encontro. E assim Jesus apareceu, né? E aí quando os discípulos olharam e viram, né, um homem andando sobre as águas, a palavra de Deus fala que eles ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Muitas vezes, queridos, o desespero, né, a situação difícil, o que está à nossa volta, nos toma tanta atenção. Muitas vezes as dificuldades, né, o dia difícil, os problemas, eles tomam tanta nossa atenção, nos dominam tanto, que quando nós vemos algo bom, nós não conseguimos perceber. E ali os discípulos acharam que era um fantasma e eles ficaram mais aterrorizados. Né? Imagino que eles pensaram assim, poxa, nós já estamos no meio de uma tempestade, no meio de um problema, de uma iminência de um naufrágio, e agora aparece um fantasma para nos aterrorizar. E ali, e o Senhor Jesus, né, sempre, né, irá nos acalmar, irá trazer paz. E ele disse, olha, não fique com medo, sou eu. E aquela voz mansa, aquela voz tranquila no meio da agitação. E nós precisamos, queridos, conseguir ouvir a voz do Senhor no meio da agitação. Nós precisamos, quando nós estivermos no meio de agitação, no meio de situações difíceis, nós precisamos conseguir ouvir a voz do nosso Senhor dizendo, calma, não tenha medo, sou eu estou aqui, eu estou com você, você não está sozinho, eu estou aqui para estar junto com você, para passar por essa situação junto com você. E então, e ali no momento, né, de terrorismo, no momento de desespero, Pedro ele fala, então se é o Senhor mesmo, então me mande que eu vá até aí. E Jesus, né, ele era o Senhor, e ele estava ali, e ele falou, então vem Pedro, eu estou aqui, pode vir. Eu vou chegar até aí, mas já que você não consegue esperar, né, já que você está tão desesperado que você não consegue esperar que eu chegue até aí, então vem até mim. E a Bíblia fala que Pedro saiu e ele começou a andar sobre as águas, e de fato ele andou sobre as águas. E muitas vezes que nós estamos tão desesperados, tão aterrorizados, que tomamos decisões sem pensar, que tomamos decisões muitas vezes baseados, alicerçados num desespero, alicerçados numa preocupação, e não olhamos a consequência dessa decisão. E toda decisão tomada, né, baseada em desespero, em preocupação, em momentos difíceis, a consequência às vezes é desastrosa. Né? O resultado daquela decisão, né, você vai acabar tendo que passar por um momento às vezes mais complicado, mais difícil do que já estava. E Pedro estava numa situação difícil ali no barco, agitado no meio da tempestade. E ele, quando saiu daquele barco, começou a andar sobre as águas. E quando ele reparou, como diz a palavra, e o vento forte, ele começou a afundar. E ali, naquele momento, ele gritou, Senhor, socorre. E graças a Deus, queridos, que Jesus estava ali. E a Bíblia fala que imediatamente o Senhor tomou ele pela mão. Imediatamente o Senhor tomou ele pela mão e eles entraram no barco. E o mais interessante é que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Jesus, ele não precisou repreender o mar, como em outra passagem nós vemos isso. Jesus não precisou falar nada, dar uma ordem. Só o fato de Jesus entrar no barco, a Bíblia fala que o vento cessou. O versículo 32 diz isso.
Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Sabe, queridos, eu quero que você receba isso no teu coração. Não importa qual seja o desespero, não importa qual seja o vento, não importa como agitado estejam o mar nesses dias, o tamanho das ondas. Deixe Jesus entrar no barco. Deixe Jesus vir, porque quando ele entrar no barco, o vento cessa. Quando ele entra no barco, o mar se acalma. Quando ele entra no barco, a paz reina. Quando ele entra no barco, vem a bonança, vem a paz. Amém? Então que você tenha essa calma no teu coração de que Jesus está aí. Ele está vindo, calma. Não se desespere, ele está a caminho. Ele está chegando. Jesus, ele não atrasa. Ele vem na hora certa, no momento certo. E tudo isso que nós estamos passando, existe um tempo de agitação, um tempo de vento. Mas se nós conseguirmos olhar no horizonte, nós vamos ver que Jesus está ali. E não se desespere, não queira sair correndo, não queira tomar atitudes desesperadas. Não tome decisões desesperadas, apenas espere. Porque Jesus vem, e quando ele entrar no barco, o vento vai cessar. E tudo vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero abençoar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, porque mesmo, Pai, em meio a tantas informações, tantos ventos, nós podemos crer e saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui, que o Senhor, ó Pai, está perto de nós, que o Senhor está no nosso barco. E em nome de Jesus, meu Deus, eu creio, Pai, aqueles que ouvirem, meu Deus, e receberem, Pai, de coração aberto esta palavra, meu Deus, em nome de Jesus, eles vão receber, meu Deus, juntamente com essa palavra, a paz, meu Deus, e a tranquilidade que vem do Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor possa encher o coração das pessoas, o Senhor possa encher o coração daqueles que vão receber essa palavra, meu Deus, e que em nome de Jesus, daqui a um tempo, nós possamos olhar para tudo isso e ver que não foi mais do que uma tempestade, que não foi mais do que um vento forte que veio, tentou nos derrubar, mas porque o Senhor estava no nosso barco, ele não conseguiu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe a tua vida e que você possa viver grandes e poderosas experiências com o Senhor, em nome de Jesus.